O senhor teve agora em setembro um projeto de indicação aprovado no plenário da Câmara que cria a política municipal de mobilidade urbana. Quais são as linhas centrais desse projeto? Esse projeto, ele dá de ombros e é irmanado com aquilo que prevê o artigo 190 e 191 da nossa lei orgânica do município, a nossa Constituição Municipal. Ele é um dos instrumentos da política municipal de desenvolvimento urbano, em atendimento também ao artigo 2º da Lei 10.275, que é o famoso Estatuto das Cidades. Ele, e eu não posso deixar de falar, quando a gente fala no projeto 143/2010, que é o que cria, e que você mencionou, que cria a política municipal de mobilidade urbana, a gente não pode deixar também de citar o projeto de indicação 0145, que criou o Estatuto do Pedestre. Não há como falar de mobilidade. Eles são convergentes. São convergentes. E, basicamente, o da mobilidade urbana, em atenção e em respeito à lei orgânica e ao Estatuto da Cidade, cria a estrutura básica, a diretriz básica, que estabelece, define e dá normas para o proprietário do veículo automotor, seja ele qual seja, o pedestre e o gerenciamento do sistema de transporte público e nós, particulares, por exemplo, quando fazemos e instala padrões, quando nós, por exemplo, fazemos intervenções nas nossas calçadas, né? As próprias empresas que é uma concessão pública de transporte público, elas precisam, quando instalam seus quiosques, quando elas instalam os seus instrumentos de trabalho físicos, né, dentro dos terminais, elas precisam também respeitar princípios básicos de acessibilidade para o idoso, para a criança, para o portador de alguma deficiência. Então, esse conjunto de normas que define o que é, por exemplo, um pedestre, o que é um veículo automotor, direitos e deveres de ambos, e que cria, no caso do Estatuto do Pedestre, inclusive isso é uma legislação, fala-se muito pouco disto, mas Fortaleza tem talvez hoje uma das mais modernas legislações sobre mobilidade urbana e pedestre, ao ponto de o projeto que cria o Estatuto do Pedestre, repito, já aprovado, é preciso apenas que nós tenhamos um pouco de sensibilidade. O projeto do gestor. Está no Executivo. Já está no Executivo, nós precisamos de um pouco apenas de, e eu me permito aqui, em um segundo, fazer uma diferença e explicar uma diferença técnica básica. Nós temos 3 naturezas de projetos. Os projetos na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa. São os projetos de resolução, que são aqueles que tratam do gerenciamento interno das câmaras ou das Assembleias Legislativas, no que diz respeito ao dia a dia da mesa diretora. Os projetos de lei, ou de leis... Que vem do Executivo? Não, os projetos de leis podem ser criados também no Legislativo. Não são as mensagens prefeiturais, né? E nem são as mensagens governamentais. Os projetos de lei, que são aquele conjunto de normas que, na prática, né, administram em saúde, em educação, em assistência social, em trânsito, né, administram a cidade, que são objeto e da lavra dos próprios vereadores, quer dizer, é o ato, né, é a missão de legislar, né, é o sentido da existência da Câmara Municipal, e os chamados projetos de indicação. O que é um projeto de indicação, que é o caso desses 2, já aprovados e já na mão da prefeita? Quando um assunto não é competência do legislador municipal, porque a lei assim define e trata, por exemplo, orçamento. Sobre orçamento, na legislação municipal de Fortaleza, apesar de existirem cidades onde é possível que os vereadores legislem sobre orçamento, no caso de Fortaleza, somente o Executivo pode legislar sobre orçamento. Então, quando a Câmara de Fortaleza ou algum vereador tem a intenção ou quer apresentar à cidade e ao Executivo um projeto ou uma ideia, o que ele faz? A Câmara aprova um projeto de indicação que encaminha ao Executivo as diretrizes para que ele apenas outorgue e sancione caso ele concorde com aquilo que foi apresentado. O Executivo pode emendar um projeto de indicação que é uma contribuição do Legislativo ao Executivo. Se ele não concorda, em parte, ele pode, até porque quando as discussões, já que a maioria, né, no caso de Fortaleza, da Câmara, tem o domínio político da Prefeitura, ao longo das próprias discussões, nas comissões técnicas temáticas, comissões temáticas são aquelas, nós somos 12. Eu próprio faço parte da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, a Comissão de Fiscalização e Controle, e existem outras 10, né, do menor, da criança. Então,
nas próprias comissões e na comissão de legislação, antes de ir para a discussão no plenário, o correto seria que o Executivo já fosse tratando de discutir aquela ideia com os vereadores de sua base, para que o projeto, quando aprovado e chegando à mão do Executivo, pudesse ser imediatamente aproveitado ou ao longo do processo de discussão emendado. Mas o que nós vemos, aí você acerta novamente, é que, além da gestão e de não se discutir, a prefeita, o Executivo, ainda não é sensível quando a Câmara e as instituições da sociedade civil querem discutir a cidade. Não há uma política, ao contrário do que se podia imaginar, porque é uma gestão do PT, e o PT caracterizou, né, a sua história de vida defendendo teses e bandeiras da discussão, da ampla transparência, mas é estranho porque no caso de Fortaleza isso não acontece. Os atores sociais têm uma dificuldade tremenda de chegarem aos órgãos públicos. Não é só na Câmara que se tem dificuldade de se ter acesso a quanto se arrecada e como se gasta o dinheiro fortalezense. Discutir a cidade é uma grande dificuldade. A cidade de Fortaleza, agravada por uma política nacional que, repito, permitiu que hoje o cidadão de classe baixa tenha acesso, se não o que andava de bicicleta, hoje, por sorte, consegue comprar uma moto. Aquele que tinha a sua moto, hoje, se por sorte consegue comprar seu carro, é preciso que, mais do que nunca, o gestor municipal, o responsável pelo trânsito na cidade, seja ágil na apresentação de soluções. Porque você, imagine só, a angústia do cidadão e o que ele pensa. Eu não lhe elegi para dizer por que a cidade é congestionada. Eu não lhe elegi para explicar por que o solo da cidade de Fortaleza permite que o asfalto esburaque tão rapidamente. Eu não lhe elegi para você dizer que tem buraco porque está chovendo. Eu lhe elegi para apresentar soluções. Quer dizer, as pessoas estão cansadas desse modelo apenas que dá justificativas. Poderíamos usar a expressão terceirização de responsabilidade, já que o gestor público, quando ele se propõe ao cargo, ele se propõe apresentando projetos para responder às demandas da cidade. Mas, vereador, eu queria ouvi-lo também sobre o Estatuto do Pedestre. Isso implica em passeios, calçadas sem obstáculos, faixas de pedestre nas vias de rolagem. Nós percebemos que Fortaleza é muito deficitária nessas questões. As calçadas têm péssimo acabamento, tem muitos bloqueios. No centro, então, você tem que ficar desviando o tempo todo de bloqueios. O que o Estatuto do Pedestre propõe em relação a isso? Nós voltamos ao Executivo, sempre ao Executivo, que é o ator principal e o nome é Executivo por isto. É o responsável principal por essa situação. Falta e é preciso uma política de educação, repito, e tem dinheiro para isto, porque arrecadamos muitas multas de trânsito. E, repito mais uma vez, o artigo 320 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, remete obrigatoriamente à utilização do que é arrecadado com multa para a educação do trânsito. Falta educação ao nosso pedestre, falta educação ao nosso motorista e todos os veículos automotores, e falta principalmente intervenção, fiscalização, firmeza porque o Código de Posturas da cidade, ele também prevê que os passeios sejam limpos. A legislação é muito clara. Quer dizer, nós temos muitas leis em relação a isso. Temos, claro, e boas leis, e não me refiro a essas minhas duas intervenções. Mesmo antes do Estatuto do Pedestre, que é de minha autoria, e da política municipal de Fortaleza, já era uma cidade, né, contemplada com uma rica, vasta e moderna legislação. A cidade não é boa porque nós não queremos. Aí nós políticos. A cidade não é boa, por exemplo, porque a MC tem 2.126 carros para cada, comumente chamou-se, né, costumou chamar-se de azulzinho, que são, né, aqueles servidores da AMC que fazem o gerenciamento do trânsito da cidade. Fortaleza tem mais de 2.000 veículos por cada guarda da AMC. Ora, é humanamente impossível que um servidor como este dê vazão ou né, atribua, né, qualquer melhoria em um trânsito
se ele tem mais de 2.000 veículos para fiscalizar. Isso é absolutamente inimaginável. Além, ou agregado a isto, a não ter a educação, né, ou não haver uma política para a educação do pedestre e para não haver política. Por exemplo, o pedestre costuma muito falar dos seus direitos, mas, e o Estatuto é muito claro nisso, o pedestre tem também deveres. Por exemplo, no que trata dos deveres do pedestre, um deles, curiosamente eu menciono, é ao sair de casa com um animal de estimação, o pedestre tem a obrigação de carregar a ele animal com focinheira e um saquinho de excrementos para caso o animal promova alguma necessidade fisiológica na rua. É só uma questão de saúde pública? Não. É porque o idoso, ao tentar se desviar, por exemplo, de uma urina ou das fezes de um animal, pode cair. Um carrinho de criança, né, ou um carrinho de supermercado que é confrontado, né, com uma dessas danações de um animal, pode também ruir. Então, esses detalhes que dizem respeito a nós outros também, quem é que, não, ao fazer uma reforma na sua casa, no seu muro, não promove também na sua calçada uma intervenção, um degrau, um batente, um jarro, uma mureta, que para ele, intimamente, embeleza, ou ele acha que embeleza a sua mureta. No entanto, compromete o ir e vir do seu vizinho. Dúvida. Quer dizer, onde é que está o setor público? Onde é que estão os fiscais da prefeitura que não executam um amplo programa de uniformização de calçadas? Por que que a prefeitura, ao promover as suas intervenções físicas no preço, e isto o presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, esteve aqui e nos deu um dado, além de curioso, alarmante. Você sabe, o seu telespectador sabe, quanto custaria mais, ou qual é o impacto em uma obra, né, de abertura de uma rua ou de avenida? Você sabe quanto custaria mais incluir a calçada, a uniformização da calçada e fazer a calçada nas margens direita e esquerda daquela avenida, 1% a mais no valor da obra? E agregaria valor, claro, e qualidade. Quando o setor público deixa que cada fortalezense faça a sua calçada do jeito que quer e não fiscalize, nós temos aí essa Babel urbana que nos confunde todos.